Muito bem, boa noite. Cláudio está checando aqui os últimos detalhes. Cris, queridos amigos, a alegria nossa de retornar. Aeto sempre nos recebe com muito carinho, através de todos os seus queridos irmãos, todos que fazem essa casa. E para nós é uma alegria poder estar aqui. E principalmente para trabalhar um tema que é encantador. É encantador. É uma dificuldade, foi uma dificuldade para mim para sobre o que falar e sobre o que não falar. Que poemas trazer, que poemas deixar para depois, para um convite no sentido de que vocês possam buscar essas referências. Nós vamos falar de uma existência física de 24 anos apenas de idade, dos quais a gente vai pincelar leves traços biográficos, longe de esgotar todos os nuances e os detalhes da vida desse grande espírito que reencarnou aqui nas nossas terras e daqui se espalhou, podemos dizer, nem só por todo o país, mas pelo mundo. A sua única obra transcendeu os limites das nossas fronteiras tupiniquins. E aí a gente vai dar um salto no tempo para depois verificar já o espírito dessa nossa grande poetisa potiguara Alta de Souza no seu relacionamento com Chico Xavier. Também fazendo assim um apanhado muito rápido de detalhes importantes, mas seguramente sem querer, como sempre. A gente brinca tirar a nossa responsabilidade, mas é um assunto muito denso. Então o convite é o convite à reflexão maior, a que a gente procure pesquisar realmente um pouco mais da vida. Aqui a gente vai fazer uma grande propaganda e colocar realmente o gostinho em cada um de vocês, para que vocês possam aprofundar mais o conhecimento de quem foi esse grande espírito, tanto nos seus feitos enquanto encarnada, na sua última existência, assim como na sua contribuição para a doutrina espírita enquanto espírito errante. Então, uma pontinha do iceberg para não deixar vocês sem algumas informações relevantes. Primeiro, não foi à toa que nós estamos hoje falando sobre Alta de Souza. Ontem ela estaria, né, nós comemoramos ontem, mais especificamente, o aniversário de nascimento desse grande espírito, que aos 12 dias do mês de setembro do ano de 1876, portanto, aí me ajudem a fazer as contas, 136 anos. 136 anos, exatamente. Então, 12 de setembro de 1876, hoje nós estamos no dia 13, portanto, bem perto desse momento evocativo da lembrança do nascimento, da encarnação desse espírito que trouxe uma contribuição tão importante para o cenário literário brasileiro e, sobretudo, na continuidade dos seus esforços enquanto espírito para a divulgação da doutrina espírita através da arte, da poesia. Bem pertinho aqui da gente, como o Cris falou, Macaíba, que coladinho em Parnamirim, coladinho, quase já 2 cidades fronteiriças, fazendo parte da grande região metropolitana de Natal. Um espírito que na sua última experiência, e isso vai ser a tônica da sua obra, passou por grandes desafios existenciais. E que são para a gente um exemplo de vida na sua resignação, na sua superação e na espécie de catarse que ela vai fazer de todos os momentos de sofrimento pelos quais passou e todas as provações que fizeram parte da sua vida, levando tudo isso para a sua obra. Poderia fazer como muitos de nós fazemos, sentamos e choramos e ficamos nos lamentando sem nada fazer. Ela não, ela utilizou esses acontecimentos
para produzir arte, para encantar corações, para confortar corações que, quem sabe, passavam durante ou depois por sofrimentos iguais ou parecidos com os que ela passou. Por exemplo, tendo que aos 3 anos de idade, a menina, Alta de Souza ainda, encarar o desencarne da sua mãe e aos 5 anos de idade, o desencarne do seu pai. Vejam só, os dois desencarnando por vias da tuberculose, que naquela época era uma doença que vitimava, que levava ao desencarne muitas pessoas. A partir daí ela vai passar então a guarda dos seus avós maternos, especificamente na presença da sua avó, que foi uma grande referência a partir de então para ela, e aí sai da cidade de Macaíba e vai se transferir então para Recife, e vai passar os primeiros anos da sua infância. Tinha uma precocidade extraordinária. É desses espíritos que reencarnam e logo desde cedo já mostram que não reencarnaram à toa, que tinham realmente uma missão específica e que traziam uma bagagem anterior que a impulsionava então para logo cedo, nos registros das suas biografias, aos 7 anos de idade já lendo histórias, contando pequenas histórias, falando sobre os seus estudos e direcionando então os seus ensinamentos para as crianças pobres, escravos, pessoas que faziam parte do seu círculo de convivência. E aí, aos 10 anos de idade, não bastasse ter passado aos 3 pelo desencarne do seu pai, e aos 3 pelo desencarne da sua mãe, e aos 5 pelo desencarne do seu pai, aos 10 anos de idade ela presencia e tem que encarar mais uma perda, entre aspas. Nós espíritas sabemos que não é uma perda, é uma separação transitória, mas passa pela grande dor de ter que se ver separada materialmente e momentaneamente do seu irmão, também muito querido, Irineu. Em Recife, ela vai, primeiramente, receber aulas particulares sobre a orientação da sua avó, providencia para que ela tenha contato com as letras, mas, na sequência, ela vai também ser matriculada numa escola religiosa, e é nessa escola religiosa onde ela vai ter muito contato com a literatura, lendo, inclusive, grandes autores à época. E principalmente nessa escola, por ser uma escola de cunho religioso, é onde ela vai entrar e mergulhar profundamente na leitura do Evangelho, que vai ser uma referência fundamental na sua obra, presente e permeando os seus poemas. Todos, em algum momento, a gente vai ver o tema da religiosidade, a evocação a Jesus, a evocação a Maria, fazendo parte realmente da sua produção literária. Vai estudar o Evangelho profundamente, e aí no ano de 1890, aos 14 anos, mais ou menos aí de idade, ela vai descobrir, ser diagnosticada também com a doença que vitimou o seu pai e a sua mãe, tuberculose. E aí, por força disso, então, para respirar melhores ares, para ter um contato com um clima mais agradável, sai novamente de Recife, retornando para sua cidade de origem, se instalando em Macaíba até os últimos anos da sua vida, que não vão tardar muito na sua experiência encarnatória. Aos 17 anos de idade, em 1893, já começa a publicar nos jornais e nas revistas locais as suas primeiras poesias. Com 17 anos de idade. E é no final do ano de 1900, portanto com 23 anos de idade, que ela vê publicado o seu primeiro e o seu único livro, denominado Horto, porque no 7º dia do mês de fevereiro do ano de 1901, ela vai desencarnar, vitimada pela tuberculose, com 24 anos de idade. Então, eu saí aí, se eu deixo, e se eu tiro, e se eu deixo, e se eu tiro, porque
Existem outros detalhes que a gente deixou de fora para trazer aqui um leve resumo mesmo dos seus traços biográficos. Mas a gente achou um material interessante. E aí vamos deixar que, através das luzes da dramaturgia, a própria Alta de Souza, vivenciada por uma atriz muito conhecida nossa, se apresente também. Vivi num tempo em que praticamente não havia mulher escritora. Ter até tinha, mas elas eram completamente ignoradas pela crítica. Literatura é coisa de homem, diziam os gênios oitocentistas. Eu fui uma exceção. Embora tenha morrido antes mesmo de completar 25 anos de idade, eu fui uma escritora, reconhecida em vida. Sou uma mulher do interior. Nasci em Macaíba, em 1876. Minha cidade era o mais importante centro econômico e político do Rio Grande do Norte. Pude estudar num tradicional colégio católico do Recife. Tive de voltar para casa após ser diagnosticada com tuberculose. Segui estudando por conta própria e lendo tudo o que me caía nas mãos. Venci a resistência dos círculos literários masculinos. Passei a publicar meus poemas em vários jornais e revistas. Meu primeiro e único livro publicado em vida, Horto, mereceu até prefácio do mais consagrado poeta brasileiro da época, Olavo Bilac. Sou Alta de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira. Desce, meu pai. A noite baixou mansa. Nenhuma nuvem se vê mais no céu. Aninham-se aqui, no peito meu, onde, chorando, a negra dor descansa. Disse Alta de Souza. Eu digo, sou Thaís Araújo, sou uma cidadã negra brasileira. Muito bem. Legal, né? A Thaís Araújo se caracterizou bem, ficou bem parecida. E aí ela disse que o livro dela foi prefaciado por quem? Olavo Bilac, só. E aí Olavo Bilac, dentre as muitas coisas que diz no prefácio do seu livro Horto, vem dizer que o labor pertinaz de um artista, transformando as suas ideias, as suas torturas, as suas esperanças e os seus desenganos em pequeninas joias. E realmente, um livro publicado, partido aqui do Rio Grande do Norte, de um artista potiguar, vai ganhar realmente, conforme o vídeo mesmo nos diz, o respeito e a boa crítica literária dos mais importantes artistas, escritores daquela época. A ponto de depois, salvo muito engano, é o Monteiro Lobato quem vem caracterizar a Alta de Souza como a maior poetisa mística brasileira. A maior poetisa que trouxe esse lado religioso, esse tema religioso sempre presente, como nós dissemos, na sua obra. Mas além de poetisa, teria sido Alta de Souza também profetisa. E aí a gente já começa a se posicionar, já que a sua vida encarnada foi muito curta, a gente já começa a se posicionar na nossa viagem no tempo, lá pelos anos de 1900, para depois a gente fazer um pulo já para a sua condição de espírito. Mas ainda encarnada, das muitas poesias que valem a pena ser lidas na sua obra, Horto, uma obra que vale a pena realmente ser lida, porque nada é por acaso. A gente vai encontrar dentro dessa obra, nas suas evocações e nas suas preocupações, os primórdios, talvez, de princípios que depois ela viria a esposar com mais veemência enquanto espírito, princípios espíritas.
Então é interessante a gente ler determinados poemas e verificar, poxa, mas ainda nessa época em que ela não professava a fé espírita, quanto espiritismo presente na sua obra, falando da obra ainda do ser encarnado. Não estamos falando ainda, ela não se encontrou ainda com Chico Xavier. Aguardem, daqui a pouco, a Alta de Souza vai se encontrar com Chico Xavier, mas ela ainda não se encontrou. E por que eu coloquei, além de poetisa, profetiza? Porque ela tem um poema do seu livro intitulado Fio Partido. E nesse poema, que tem basicamente estruturado em duas partes, nós vamos ver Alta de Souza dizendo: fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer? E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca, será morrer? Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui, na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Porque profetiza, além de poetisa, Igor? Porque esse poema é por muitos considerado, de certa forma, um prelúdio do que viria a acontecer pouco tempo depois. Ou vocês não conseguem ler aqui desencarnação nesse poema? E mais do que isso, vocês não conseguem ver a continuidade da vida depois da morte. O princípio da libertação do espírito, da prisão do corpo, quebrando os laços, falando, quem sabe, do próprio cordão fluídico, da separação agora do seu espírito do corpo, mantendo-se então o perispírito separado do corpo físico e junto com o seu espírito no voo que agora ela faz por outras pairagens. Sendo amparada por quem? Por Jesus, sempre, sempre vocês vão ver. Presente, sempre presente, de uma forma direta ou indireta na sua obra. E fazendo um questionamento sobre o que é a morte. O que é a morte? Então vejam quanta riqueza e quanta doutrina espírita escondida. E talvez a própria poetisa, sendo um pouco profetiza nessa hora e prevendo o que viria a acontecer com o seu espírito pouco tempo depois. Segue a Alta de Souza a sua jornada retornando ao mundo espiritual, provavelmente vivendo as experiências pós-desencarne, se ambientando no novo mundo, voltando para a verdadeira vida, a ave que agora estava liberta da sua prisão, do seu casulo, das suas dores, das suas dificuldades, que está reencontrando-se com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com seus entes queridos que a precederam. E aí, é em 1930 que nós vamos encontrar o primeiro registro narrado pelo próprio Chico do seu encontro com esse espírito num momento extremamente emocionante. E aí é o próprio Chico Xavier quem vem narrar, isso está lá num livro do autor Elias Barbosa chamado No Mundo de Chico Xavier e foi replicado em outras obras. E aí é o próprio Chico quem vem falar das suas recordações, mais ou menos dos anos de 1930. Vem o Chico dizer: recordo-me, e isso quando ele foi questionado sobre um momento do seu medianato, uma recordação que ele tinha do exercício da mediunidade, que lhe chamava a atenção, que lhe tocou de uma forma particular. Me fala aí, Chico, de uma recordação que você teve, de um momento assim, que lhe trouxe uma emoção na sua tarefa mediúnica. E aí vem o Chico Xavier falar.
recordo-me de um soneto intitulado Nossa Senhora da Amargura. Eu estava em oração certa noite, Chico Xavier, quando se aproximou de mim o espírito de uma jovem, irradiando intensa luz. Pediu papel e lápis e escreveu o soneto a que me referi. Chorou tanto ao escrevê-lo. Prestem atenção nesse detalhe. Chorou tanto ao escrevê-lo que eu também comecei a chorar de emoção. O espírito daquela jovem, extremamente emocionado, escrevendo seu poema através da mediunidade de Chico Xavier, em lágrimas, a partir das quais, na sintonia mediúnica, o próprio médium Chico Xavier também exteriorizou. E aí ele diz mais: a emoção, o enlevo, a união foi tão grande que chegou um momento em que os meus olhos eram os dela e os dela eram os meus, a ponto de eu não saber mais quem é que chorava, se era ela, se era eu, se era ela e eu, enfim. Ficou uma situação extremamente emocionante. Mais tarde soube por nosso caro Emmanuel que se tratava de Alta de Souza, a admirável poetisa do Rio Grande do Norte, que psicografou e que escreveu, a partir da mediunidade de Chico Xavier, nesse primeiro encontro, um soneto intitulado Nossa Senhora da Amargura. Em lágrimas. Dá uma curiosidade muito grande de ver esse soneto, não dá? Ou vocês não têm essa curiosidade? Podemos seguir adiante sem mostrar ou vocês querem que eu mostre? Hein? Eu não senti muita firmeza não. Mostra ou não mostra? Mostra? Então vamos lá, vamos ver lá. Nossa Senhora da Amargura. E esse soneto faz parte de uma série de outros sonetos, poesias, enfechadas numa obra psicografada por Chico Xavier, de nome Alta de Souza. Esse livrinho é extremamente interessante e é de leitura realmente obrigatória por todos nós. Se você quer dar um passeio pela emoção, eu recomendo a leitura. E aí está lá: Mãe das dores, Senhora da amargura, eu vos contemplo o peito lacerado, pelas mágoas do filho muito amado, nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz, sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Belíssimo, hein? Primeiro registro do intercâmbio mediúnico de Alta de Souza e Chico Xavier. A partir daí, com a edição em 1931, portanto, mais ou menos aí um ano depois, do livro Parnaso de Além Túmulo, que todos nós conhecemos, a primeira obra psicografada por Chico Xavier para já chegar chegando, psicografando os mais reconhecidos e admirados escritores, poetas da contemporaneidade naquela época, e que foi um desafio muito grande, porque houve-se de um lado uma aceitação muito grande à obra, por outro, como nós conhecemos na história e na biografia do Chico, uma dúvida e ataques muito sérios, chamando-o de mistificador, que aquilo era embuste, que aquilo era fraude. Muitos se dispuseram e até hoje ainda se dispõem a estudar essa obra, e há teses de mestrado e doutorado analisando o estilo literário. E alguns grandes autores também, escritores, vieram depois colocar mais ou menos o seguinte relato:
Se ele é um embusteiro, se ele é um farsante, que escreveu de próprio punho todas essas, entre aspas, imitações, e nós sabemos que não são, merece lugar em cadeira em qualquer academia de letras nacional ou internacional. Mas não pode ser porque alguém não consegue imitar tão variado número de estilos, de vários poetas, mudando drasticamente de estilo literário para estilo literário. E há muitos que buscaram traçar comparações entre a obra dos autores encarnados e a obra desses autores através da mediunidade de Chico Xavier enquanto desencarnados. E aí, falando especificamente de Alta de Souza, que é o nosso objetivo, nós estamos aqui vamos até 15 para as 9, não é isso? Falando especificamente de Alta de Souza, a partir daí, a parceria Alta de Souza Chico Xavier seguiu através de uma vasta produção mediúnica. São, na obra Parnaso de Além Túmulo, 16 poemas, mas segundo as informações colhidas por nós, aproximadamente aí 89 poesias ao todo e 27 trovas também muito presentes em algumas obras de Chico Xavier. E aí, nós não poderíamos trazer tudo de Parnaso, né? Porque ficaria complicado. Então nós registramos a primeira psicografia, o primeiro soneto, o primeiro encontro extremamente gratificante entre aquele espírito, que depois ele viria a saber era o espírito da poetisa Alta de Souza, e o médium. E aí desses muitos poemas, 16, que estão no livro Parnaso de Além Túmulo, um nos chamou a atenção. Vocês vão entender por quê. Percebam que nós passamos rapidamente pela sua condição de encarnada, pela sua obra, colocando ali apenas uma das muitas poesias que faziam, de certa forma, um prelúdio do seu desencarne, da sua volta ao mundo corporal, né? Do que viria a acontecer com ela. Aí, na obra Parnaso de Além Túmulo, ela vai falar um pouco de como foi a sua chegada, dessa sua nova realidade. Será que os seus anseios enquanto encarnada foram cumpridos e obedecidos na sua condição agora de espírito? Como é que o espírito, agora liberto do corpo físico, se posiciona com relação a isso? E aí nós temos uma poesia intitulada Em Paz, presente então na obra Parnaso de Além Túmulo. E aí começa Alta de Souza, espírito agora. Tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora. Sentindo-me feliz, ditosa agora, nestas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os sofrimentos que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que me concedestes ao meu viver tristonho e doloroso. E desse lindo oásis encantado, canto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. Intentava ser recebida por Jesus enquanto pássaro cativo na gaiola da carne. E agora, enquanto pássaro liberto na realidade da vida espiritual, agradece a Jesus pelo aconchego, pelo recebimento, pela paz e pela tranquilidade que ela encontra, pela renovação depois dos sofrimentos e das provações vivenciadas na experiência terrestre. Que mensagem confortadora, que recado que esse Espírito nos dá, oferecendo o seu próprio exemplo, para servir de exemplo para todos nós. Alta de Souza versus Alta de Souza, porque nós falamos que muitos traçaram comparações. E aí nós podemos observar, comparando, por exemplo, os poemas do Horto com os poemas de Parnaso de Além Túmulo, que basicamente o estilo se mantém. E nós não estamos aqui
com a outorga de uma condição de crítico literário, mas apenas de leitor, observando as duas coisas, sem a cátedra, a academia aqui falando, mas um leitor que observa os poemas e buscando também o relato e a experiência dos analistas que se puseram a fazer isso. E colocam eles que no trabalho, comparando-se a jovem enferma, a menina que padecia de tuberculose e a alma liberta, uma diferença profundamente confortadora para quantos buscam o confronto sem a exclusiva preocupação da identificação do espírito. Como comparar então, por exemplo, o Horto, a produção encarnada, com o livro Alta de Souza, a produção do espírito desencarnado. Na existência física atormentada, nós já adiantamos, ela é a ave cativa que canta o seu anseio de liberdade, o coração resignado que busca no Cristo o consolo das bem-aventuranças prometidas aos aflitos da terra. Alguém que tem esperança de que dias melhores cheguem na continuidade da vida, que é um tema que está sempre nas entrelinhas da sua mensagem através da poesia. Além do túmulo é o pássaro liberto e feliz, que tornando ao ninho dos antigos infortúnios, vem trazer aos homens a mensagem de bondade e esperança, o apelo à fé e à caridade, indicando o rumo certo para a conquista da verdadeira vida. Continua sendo o pássaro, continua sendo a cotovia a trazer a sua poesia, continua sendo o mesmo espírito transitando da condição de encarnado, de cativo, de preso na gaiola, ao mesmo espírito agora na condição de desencarnado, de liberto, de solto da gaiola. Oi, Igor, mas nós estamos aqui para falar de Alta de Souza e Chico Xavier. E aí, falar de Chico Xavier é necessariamente buscar no exemplo dos seus biógrafos aqueles muitos causos, aquelas muitas situações que aconteceram. E existe, então, um caos muito interessante que aconteceu com Chico e que envolve também a nossa personagem. Chico Xavier, em determinado momento, estava presenciando o sepultamento, o enterro de um amigo, de uma pessoa querida sua. E aí, o padre, que provavelmente estava lá celebrando a cerimônia daquele enterro, vai ter e travar um diálogo com o médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Aí o padre chega lá e mais ou menos diz assim: Chico, eu ouvi dizer aí umas coisas. É verdade que você escreve mensagens do além? Mensagens do além? Chico disse: é verdade. É verdade, eu não vou mentir não, é isso mesmo. Aí o padre continua: olha, toma muito cuidado com essas coisas. Os espíritos das trevas têm muita astúcia para nos seduzir ao mal. E aí o Chico responde: mas olha, os espíritos que escrevem através de mim, até agora só me ensinaram o bem. Me falam do amor, me falam da caridade. Então, se eles me falam do amor e da caridade, eu vou seguindo com eles. E aí o padre, desafiando então Chico Xavier, diz: então me diga uma coisa, já que você disse que escreve e que são os espíritos, agora aqui onde nós estamos, no cemitério, há algum espírito que se disponha a escrever? Chico Xavier, buscando na sua sintonia mental, identifica a presença de um espírito que se aproxima. Ele diz: pois não. Pegou um papel e uma caneta e trouxe uma psicografia. De quem? De quem? De quem, pessoal? Como é que vocês descobriram, hein? Poxa, eu pensei que vocês iam demorar tanto para saber. Aproxima-se de Chico o espírito de Alta de Souza e traz, através da sua mediunidade naquele momento, uma psicografia intitulada Adeus. E vai dar, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste, uma tapinha de luva bem macia naquele padre que desafiou o nosso medianeiro.
e vem Alta de Souza, através da mediunidade de Chico Xavier, naquela ocasião dizer: o sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Ela estava falando para um padre. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas a alma liberta, o azul do céu sangrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio só no céu. Não diz o caso como é que foi a reação do padre, mas vejam só um dos muitos causos que a gente tem envolvendo a personalidade do Chico e da nossa querida Alta de Souza. Então, para finalizar a nossa apresentação em cima da hora, meus caros amigos, qual é a mensagem que esse nobre espírito nos traz? Nesse esforço nosso de, nesses poucos minutos, tentar trazer alguns pequenos pontos de reflexão. A mensagem de Alta de Souza, meus caros amigos, é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de que a gente confie na proteção de Jesus, é uma mensagem estritamente de consolação aos corações desafortunados, de impulso para que a gente possa seguir adiante. Uma mensagem fraterna, acima de tudo, uma mensagem fraterna. E aí, vocês vão me permitir rapidamente, breves minutos, para que a gente mostre, através da contribuição de um grupo que, no seu CD, o Grupo AME, que no seu CD Parnaso, buscou então esse poema, Mensagem Fraterna de Alta de Souza, e musicou. E aí quem conhece o Harmonia, agora na nossa realidade aqui bem próxima, também trouxe uma outra versão.
que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, da voz de Deus, em luz de redenção, Muito bem, meus queridos, tenham uma ótima noite. Eu espero que a gente tenha pelo menos deixado gostinho para que a gente possa buscar na obra desse nobre Espírito as boas referências, a força para que a gente possa seguir adiante na nossa experiência reencarnatória. Muito obrigado, perdoem se a gente passou alguns minutinhos aí da hora, e que Jesus, o nosso grande mestre, sempre presente na poesia de Aldo de Souza, nos abençoe e nos ilumine a todos. Muita paz, meus caros amigos.